Fala galerinha, belezinha? Galerinha, vamos para mais uma semana de resolução de exercícios? Nessa videoaula eu quero resolver com vocês os exercícios da semana 3 do PET volume 2 de Física, belezinha? Então vamos lá! Galerinha, como combinado então, vamos resolver a nossa terceira semana do PET volume 2 de Física, né? E a primeira questão que eu quero resolver com vocês é a seguinte. Considerando o material apresentado e, se necessário, faça uma breve pesquisa, descreva com suas palavras os conceitos de calor e temperatura e quais as suas unidades de medida. Não sei qual material de que ele estava se tratando, tá? Isso aqui é uma questão que eu peguei lá do PET. Mas vamos, em função disso, vamos definir o que é calor e o que é temperatura, que eu acho que é o objetivo dos nossos estudos aqui. Belezinha? Galerinha, o que eu defino como sendo calor? Presta atenção. Calor, ele é definido como uma energia térmica em trânsito que passa espontaneamente do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Qual é a unidade de calor no sistema internacional? No sistema internacional, o calor, por ser uma forma de energia, ele é dado em joule. Beleza? E qual que é a definição de temperatura? Nós vamos definir a temperatura como sendo o quê? Temperatura, ela está associada ao grau de agitação das partículas que compõem o corpo. O que isso significa? Que quanto maior for o grau de agitação dessas partículas, maior vai ser a temperatura desse corpo. Qual que é a unidade de medida? No sistema internacional, a temperatura ela é dada em Kelvin, que nós representamos como sendo a letra K. Belezinha? Galerinha, nossa segunda questão é uma questão que fala sobre a ideia do calor específico, que é bem parecida com a definição de capacidade térmica. Mas olha aqui, o calor específico de uma substância, ele indica o valor, então presta atenção, o que é o calor específico? Calor específico, ela está associado à quantidade de calor que eu forneço a uma determinada substância, que eu forneço a um determinado corpo, para elevar a temperatura dessa substância em 1 grau Celsius. Isso é o que nós definimos como sendo calor específico. Beleza? Então, com base nisso, a nossa resposta só pode ser o quê? A letra C, de casa. Galerinha, olha a nossa terceira questão. A terceira questão está muito associada à nossa primeira questão, que está relacionada à ideia do conceito de temperatura, à ideia do conceito de calor. Assinale a alternativa que define de forma correta o que é a temperatura. Então, ou seja, eu já falei para vocês o que é a temperatura. Temperatura, ela está associada, tá? Ela é uma grandeza que está associada ao grau de agitação das partículas que compõem o corpo. Isso é a definição de temperatura. O que isso significa? Significa dizer o seguinte, que quanto maior a temperatura, maior o grau de agitação das partículas. Beleza? Quanto menor a temperatura, menor vai ser o quê? O grau de agitação dessas partículas. Então, com base nisso, a nossa alternativa correta só pode ser o quê? A letra E, de escola. Ou seja, a temperatura é uma grandeza associada ao grau de agitação das partículas que compõem o corpo. Quanto mais agitadas as partículas de um corpo, maior será a sua temperatura. Belezinha? A nossa quarta questão, pessoal, ela também continua na ideia de definição do que é temperatura, do que é calor. E ela fala o seguinte, ó, assinale a alternativa que define corretamente o calor. Então, o que é o calor? O calor é uma energia térmica em trânsito que passa espontaneamente de um corpo para outro. E isso acontece por causa da diferença de temperatura entre eles. Então, ou seja, se eu tiver um corpo A com uma temperatura, por exemplo, de 100 graus Celsius, e ele estiver próximo de um corpo B, que está com a temperatura de 20 graus Celsius, o corpo A ele vai transferir espontaneamente calor para o corpo B. Beleza? E essa troca de calor, ela vai ocorrer até que ocorra o que nós chamamos de equilíbrio térmico. Então, com base nisso, a nossa alternativa correta só pode ser o quê? A letra C, de casa. Belezinha? Galerinha, nossa quinta e última questão é uma questão que não fala propriamente dito da ideia de calorimetria, capacidade térmica, calor específico, calores. Tem uma ideia, um exercício, uma questão que fala sobre a ideia de propagação de calor, tá? É uma questão do Enem.
E ela fala o seguinte: o resultado da conversão direta de energia solar é uma das várias formas de energia alternativa de que se dispõe. O aquecimento solar é obtido por uma placa escura coberta por vidro, pela qual passa um tubo contendo água. A água circula conforme mostra o esquema abaixo. Então você tem todo um esquema de funcionamento de um aquecedor solar aqui. São feitas as seguintes afirmações quanto aos materiais utilizados no aquecedor solar. Primeira afirmação: o reservatório de água quente deve ser metálico para conduzir melhor o calor. Essa alternativa, pessoal, ela é falsa. Essa afirmação ela é falsa. Por quê? Porque se o reservatório for metálico, o que vai acontecer? Ele vai conduzir melhor o calor para um ambiente externo. Então, ou seja, a água quente que foi armazenada, ela vai ser perdida. Beleza? Então, essa primeira afirmação, ela é falsa. Olha a segunda afirmação. A cobertura de vidro tem como função reter melhor o calor, de forma semelhante ao que ocorre em uma estufa. Verdadeiro. O vidro ele tem justamente essa função, de fazer com que o calor que entrou, certo? Tenha uma certa dificuldade em sair. Beleza? Então ele vai funcionar literalmente como se fosse uma estufa. Terceira afirmação. A placa utilizada é escura para absorver melhor a energia radiante do Sol, aquecendo a água com maior eficiência. Também é uma afirmação verdadeira. Beleza? Então, ou seja, superfícies escuras absorvem melhor a luz solar do que superfícies claras. Beleza? Então, a afirmativa correta só pode ser o quê? A 2 e a 3. Então, só pode ser a letra E, de escola. Belezinha, pessoal? Galerinha, eu vou encerrar com vocês então essa nossa videoaula. Espero que tenha ficado claro para todos, tá? A correção dos exercícios. Um abraço, fica com Deus e até as nossas próximas videoaulas. Tchau, tchau! Now